O governo Lula vem anunciando desde o início do mandato diversas medidas para arrecadar mais impostos na tentativa de equilibrar as contas públicas. A realidade é que as contas do governo estão aumentando acima do que haviam planejado. De acordo com o Ministério da Fazenda e do Planejamento, a previsão de rombo nas contas públicas para o ano de 2023 deveria ser de 141,4 bilhões de reais, porém, essa meta já foi reajustada para 177,4 bilhões. Diante desse ajuste, o governo já divulgou uma série de bloqueios no orçamento, totalizando aproximadamente 5 bilhões de reais para o mesmo período. Desde a aprovação da PEC Fura-Teto em outubro de 2021, o governo federal tem ultrapassado o limite estabelecido pelo teto de gastos, desconsiderando a obrigação de manter a responsabilidade fiscal que estabelecia um limite de despesas. O problema é que o descumprimento do teto de gastos intensifica a inflação, ocasiona o aumento das taxas de juros, dificultando o acesso ao crédito e contribui para a valorização do dólar frente ao real. Esses efeitos, por sua vez, retardam a recuperação econômica e a criação de empregos no país. Diante desse quadro de responsabilidade fiscal, era previsível que o mercado reagisse, e, de fato, reagiu. O não cumprimento do teto de gastos teve um impacto negativo no ânimo dos investidores, levando-os a demandar do governo ações para restaurar a confiança no mercado. Para acalmar os ânimos, o governo criou o arcabouço fiscal, que substituiu o teto de gastos. Esse novo mecanismo restringe o aumento das despesas a 70% da variação da receita nos últimos 12 meses na intenção de proporcionar uma abordagem mais equilibrada para as finanças públicas. Não entrarei em detalhes sobre o funcionamento do arcabouço fiscal, mas de forma resumida, ele define limites para o crescimento das despesas governamentais. Caso o governo não cumpra esses limites, será obrigado a realizar cortes nas despesas ou aumentar a arrecadação. Como todos já sabem, é mais provável que o governo opte pela segunda opção, pois é mais fácil aumentar a arrecadação do que cortar gastos. O cerne do problema está na promessa do governo de manter um gasto ligeiramente superior às receitas em 2023, mas as projeções já indicam um déficit próximo a 180 bilhões. A ironia fica evidente quando consideramos a promessa do Haddad de alcançar um déficit zero em 2024. Para ser sincero, eu acho bem difícil acreditar que essa meta será alcançada. O fato é que o governo demonstra pouca preocupação com o aumento dos gastos, para sustentar essa extravagância financeira, está aplicando taxas em diversas frentes, como reoneração de combustíveis, imposto sobre exportação de petróleo, a tributação de apostas esportivas, o fim da isenção do imposto de importação sobre remessas de até $50 para pessoas físicas, e o mais recente, o fim da desoneração da folha de pagamento. Sobre essa última medida, é necessário fornecer uma breve explicação, pois ela se destaca como uma das mais controversas. A desoneração da folha de pagamento é uma forma de ajudar os empresários, cortando os custos que eles têm com os funcionários. Basicamente, é uma forma de fazer com que as empresas contratem mais trabalhadores, já que a desoneração aplica uma redução de 20% sobre os tributos aplicados sobre os salários dos trabalhadores, ajudando a impulsionar o crescimento econômico oferecendo maior competitividade e promovendo mais contratações. A desoneração da folha de pagamento foi implementada no Brasil em 2011 e, desde então, tem se revelado eficaz em impulsionar a contratação de mão de obra nos setores beneficiados. Até a data deste vídeo, a medida está em discussão para ser prorrogada até 2027. No entanto, o governo vetou o projeto de lei que propõe a extensão, atendendo ao pedido do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Agora, a decisão de derrubar ou manter o veto cabe ao Congresso. A questão é que o governo está em um impasse, já que os frequentes aumentos na tributação têm gerado um efeito oposto ao esperado. Ao invés das receitas governamentais aumentarem com a elevação dos tributos, elas estão, na verdade, diminuindo. É bem provável que esqueceram de explicar à competente equipe econômica de Haddad a respeito da curva de Laffer, que ilustra como o aumento excessivo de impostos pode,
paradoxalmente, resultar em uma diminuição da arrecadação fiscal. Essa curva destaca a ideia de que, em determinado ponto, taxas muito altas podem desincentivar a atividade econômica e, consequentemente, reduzir as receitas governamentais. A curva de Laffer atua como um guia mágico que mostra a relação entre a taxa de imposto e a receita arrecadada pelo governo. Para simplificar, imagine que você é um empresário que produz e vende um produto. Se o governo cobrar um imposto baixo sobre esse produto, você terá mais lucros, pois terá mais dinheiro para investir em sua empresa. Isso, por sua vez, leva a um aumento na produção e no consumo, gerando mais receita tributária para o governo. Por outro lado, se o governo cobrar um imposto muito alto sobre esse produto, você terá menos lucros, pois terá que pagar mais impostos. Isso pode levar a uma redução na produção e no consumo, gerando também menos receita tributária para o governo. Em outras palavras, se a taxa de imposto for muito alta, o governo perderá receita tributária. O governo está em um caminho perigoso. O aumento excessivo da tributação está levando a uma redução da atividade econômica, o que pode piorar o cenário fiscal. O governo precisa encontrar soluções que não sejam tão prejudiciais à atividade econômica.